Verbo concorda com sujeito uma vez que há sujeito. Vimos isto. O estudo mostra onde se usam essas palavras. Mais uma vez, procure o verbo e localize a partícula ser, porque é ela que será desafiada. Quem usa algo. Esse verbo está VTD. Como você já viu, se apareceu VTD, essa partícula ser só pode ser partícula apassivadora. Sempre que aparecer um PA, obrigatoriamente tem de haver sujeito expresso na superfície textual. E o sujeito, essas palavras, está na terceira pessoa do plural, o que justifica o verbo usam, também na terceira pessoa do plural. Na roda, discutiam-se os erros do time. Discutiam-se, apareceu partícula ser. Primeiro passo, descobrir se esse ser é um apassivador ou se esse ser é um indeterminador do sujeito. Quem discute, discute algo. Eu não usei preposição, então esse verbo é transitivo direto. Agora ficou fácil. Sempre que aparecer um VTD, tende a aparecer um PA. E sempre que aparecer um PA, tende a aparecer sujeito. É efeito dominó. Não vivem sem o outro. Legal? E assim nós já aprendemos que a concordância com o verbo que é acompanhado por uma partícula passivadora é uma concordância que fica refém do sujeito da oração. Se o sujeito aparecer no singular, singular para o verbo. Se o sujeito aparecer no plural, plural para o verbo. Se no momento do último exemplo o texto fosse na roda discutiam-se o erro do time, haveria sim um erro de concordância verbal, porque discutiam no plural, estando o sujeito no singular, não sendo mais erros e sim um erro. Como fica o texto? Na roda discutiu-se o erro do time, por exemplo. Verbo com o pronome ser, regra prática. Substitua o verbo por ser mais particípio. Casas são vendidas. Eram terrenos em que eram plantados jequitibás. O que está sendo apresentado a você agora é um outro caminho de chegar ao dito. Nós vimos a flexão do verbo em relação ao seu sujeito, mas nós alcançamos o sujeito via transitividade. Se for VTD, surge PA, e se é PA, há sujeito. Esse é um outro caminho. Quando você consegue transformar uma voz passiva sintética em uma voz passiva analítica, fica provado que o sujeito é também estabelecido na superfície textual. Então, um outro caminho é transformar a voz passiva sintética em uma voz passiva analítica, aquela que obriga a presença de uma locução verbal na estrutura. Sejam considerados os artigos 1 e 2. Mais uma vez, o sujeito, os artigos 2 e 3. Eu falei 1 e 2, né? 3, 2 e 3. O estudo mostra onde são usadas essas palavras. Mais uma vez, são usadas é a tal locução especial de voz passiva analítica que prova que essas palavras funcionam como sujeito. Meu aluno, não fique ainda preocupado com voz passiva sintética, voz passiva analítica, porque haverá um momento especial onde você colocar-se-á diante dessa aula e você aprenderá a transformar as vozes, a identificar as vozes, a parafrasear e a finalidade e funcionalidade delas. Agora, eu quero você observando que o verbo pode sofrer flexão quando acompanhado de uma tal partícula ser, mas ela tem de ser PA, partícula passivadora. E para isso, basta testar pela transitividade ou por essa brincadeira, né?
que é trocar a passiva sintética, um verbo só, por uma analítica, mais de um verbo. Na roda eram discutidos os erros do time. Olha lá, a locução, já sei que os erros do time é o sujeito. E você observa que verbo continua concordando com o sujeito. Segunda dica, na locução verbal, o auxiliar é que se flexiona. Isso é muito importante, mas é de grande importância. E você perceberá isso muito na matéria de flexão verbal. No momento que a banca pede para que você flexione verbos, muito recorrente nos exercícios aparecerem as locuções. E aí meu aluno para, 2 verbos, 3 verbos, vou flexionar todos ou o primeiro, o último? Então você vai lembrar do seguinte, uma locução verbal, ela apresenta uma fórmula fixa. Que fórmula fixa é essa? Verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Está aí um novo mantra. Você, a partir de agora, estabeleça um compromisso. Eu preciso memorizar a fórmula de uma locução. Saiba que essa fórmula é universal. É a mesma fórmula ensinada no Brasil, ensinada na Alemanha, ensinada na França. Qual é a fórmula de uma locução verbal? Verbo auxiliar mais verbo principal. O principal, como o nome já diz, é o mais importante. Ele é o dono da casa. E se ele é o dono da casa, ele não obedece, ele manda. E ele manda o auxiliar trabalhar. Em uma locução verbal, é o auxiliar que sofrerá as flexões. É como se ele fosse o ajudante deste todo-poderoso que é o dono da casa. Então, mais um mantra. Em locução verbal, flexão no auxiliar. Em locução verbal, flexão no auxiliar. E por que o principal não sofre flexão, Cláudia? Porque o principal só poderá aparecer em uma das formas nominais. E no nosso idioma, você sabe, são 3: infinitivo, gerúndio e particípio. A desinência de infinitivo é o R. Amar, cantar, estudar. Gerúndio, qual é a desinência de gerúndio? NDO. Cantando, amando, estudando. E desinência de particípio? São várias. Depende do verbo. Cantado, escrito, pagado. Nesse momento, você vai se remeter para um pretérito. E esse verbo no particípio também representa uma forma nominal. Voltemos. Devem se converter os reais em dólares. Ok. Você localizou uma locução verbal? Pois bem, lá está ela. Essa locução verbal, ela está no infinitivo, porque quem dá nome à locução é o verbo principal. E o verbo principal é sempre o último. É nele que haverá a desinência de infinitivo, de gerúndio ou particípio. Isto quer dizer, não toque no principal. O principal não sofrerá flexão de tempo, modo, nada disso. Legal? Muito bem. Mas no meio do caminho há uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho e essa pedra é a partícula C. Promove alguma mudança, Cláudia? Basta você perguntar ao principal. Qual é a transitividade desse verbo principal? Converter. Quem converte, converte algo. Surge o nosso VTD, logo aquele C funciona como um apassivador e o verbo auxiliar concorda com seu sujeito. Os reais são convertidos em dólares. Devem ser convertidos os reais em dólares. São as paráfrases possíveis para essa brincadeira. O que eu quero que você memorize é que dentro da locução verbal, devem se converter, é o auxiliar. É aquele que vem antes do principal, quando constituído por dois verbos, né?
É ele que vai denunciar a pessoa do sujeito, o número do sujeito, o tempo do sujeito, o modo de tudo que está acontecendo. O tempo do sujeito não, tempo da ação verbal. Quando e de que modo a ação verbal se processou. Sujeito não possui tempo. E aí, meu aluno, muita informação, né? Mas calma. Calma que o mundo não foi feito em... Dizem que foi em 7 dias, né? Eu vou brincar, não foi feito em 7 horas. E nós, meros mortais, precisamos de muitos anos para dominarmos essa maravilhosa língua portuguesa. Precisamos de tempo, sim, mas de atitude. Deixar o tempo passar sem uma iniciativa, muito pouco vai ajudar. Podem-se baixar decretos, podem ser baixados decretos. Mais um exemplo, locução verbal no infinitivo, uma vez que baixar é o último verbo dessa relação e está em desinência R. Se decretos está no plural e é o meu sujeito, o auxiliar vai denunciar isto para o mundo. Se decretos pertence à terceira pessoa, o verbo auxiliar vai denunciar isto também. E a concordância é imediata. As críticas que se costumam fazer, mais uma vez, costumam fazer, é locução, locução de infinitivo. As críticas é o meu sujeito representado pela terceira pessoa do plural. E o verbo segue a batida aparece também na terceira pessoa do plural. As críticas que costumam ser feitas. Meu aluno, não parece simples? É simples. A distância entre falar que é simples e acreditar que de fato é simples é só praticar. A distância está: quantos exercícios você faz por dia? Quantos exercícios você está disposto a executar por dia? Quanto mais exercícios você fizer, mais você acreditará que isto é fácil. É uma questão de prática, andar de bicicleta, aprender a correr, aprender a se alimentar e aprender a estudar. Pare de falar que isto é impossível. Abandone essas palavras que não possuem luz. É possível, eu quero e eu vou conseguir. Mas para isto, não acredite em fórmulas mágicas. Nunca embarque nesta. Você vai aprender a língua portuguesa em 5 minutos. Eu compro essa ideia. Se você me ensinar em qual farmácia essa fórmula, eu compro o estoque. Não é, meu aluno. Da mesma forma que o maratonista não sobe ao pódio, ao lugar mais alto, correndo um dia por semana. Ele primeiro vai suar camisa, ele primeiro vai se anular para o mundo, ele primeiro vai entregar-se ao projeto, para quiçá depois ele ser o primeiro do pódio. Não adianta, não nascemos sabendo, conhecimento se constrói, basta querer. Ok? Vamos para o próximo assunto. Para alguns gramáticos, pode-se ou não flexionar o auxiliar nestes casos especiais. Costuma-se fazer muitas críticas. Costumam-se fazer muitas críticas. É um caso bem especial. Ok? Trabalharemos isso mais adiante no capítulo de verbos causativos, mandativos. É a nossa língua. Os gramáticos admitem que, com dever e poder, o mais comum é levar o verbo para o plural. Logo, essa informação no momento já é suficiente. Devem converter os reais. Podem-se baixar decretos. Podem-se baixar decretos. Nesse caso, os gramáticos admitem. Terceira informação com relação a essas locuções verbais especiais, essa partícula C.
A locução verbal fica invariável quando o sujeito é o infinitivo ou sujeito do infinitivo e não pode ser substituído por ser mais particípio. Essa brincadeira da substituição pelo ser mais particípio nada mais é do que uma paráfrase ao transformar em voz passiva analítica uma voz passiva sintética, porque ser mais particípio é a fórmula de uma voz passiva analítica. O caso que nós veremos agora não pode. Então, claro que o verbo não vai sofrer flexão, porque não haverá sujeito expresso na superfície textual. Vamos demonstrar isto. Pretende-se refazer as normas de estilo. Pretende-se refazer as normas de estilo. Não se pode dizer pretende ser refeitas. E eu não pude brincar, Cláudia? Não, não pôde. Você não pôde parafrasear, reescrever. Então, invariabilidade. Ao contrário de devem se refazer as normas, equivalente a devem ser feitas as normas. Isso quer dizer que quando eu consigo trocar voz passiva sintética para voz passiva analítica, o verbo está liberado a seguir o seu sujeito. E é nesse momento que ele olha para o sujeito, encontra singular, ele volta na forma de singular. Ele olha para o sujeito e encontra plural, ele volta e apresenta-se no plural. Só que agora essa permuta não vai acontecer. Claro que não. Se não há permuta, não há sujeito, sobra invariabilidade para essa locução. Não se conseguiu obter notícias. Procura-se atrair jovens talentos. Eu quero só que você perceba, procura-se atrair. Se você tentar a passiva analítica, você não conseguirá. Quarta dica. Verbo transitivo indireto, seguido de preposição, fica invariável o verbo. Professora, o que eu devo entender de invariabilidade para o verbo? Terceira pessoa do singular. Isso. Da mesma forma que a invariabilidade do nome no nosso idioma é denunciada, essa invariabilidade pelo masculino singular, o verbo é denunciado com a terceira pessoa do singular. Um verbo impessoal nunca vai para o plural. Ele só pode aparecer na terceira pessoa do singular. Por esse motivo, erra o brasileiro que fala que fazem 5 anos que ele não viaja. Esse verbo fazer está impessoal. Verbo impessoal nunca vai para o plural. Verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Então, qual é o certo? Faz 5 anos que eu não viajo. E vamos falar agora de uma outra situação onde esse verbo também ficará invariável. Logo, ele também só poderá aparecer na terceira pessoa do singular. Precisa-se de assessoristas. Apareceu a partícula C. Apareceu problema. E agora? A primeira pergunta deve ser: essa partícula C é um PIS ou um PA? Essa partícula C é um PIS, que significa pronome, partícula indeterminadora do sujeito? Ou esse C é um PA, que significa partícula, pronome apassivador? Para responder a essa pergunta, eu recorro à transitividade do verbo. A partícula C será PA se estiver associada a um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. E ela será PIS se estiver associada a um verbo transitivo indireto. Transitivo indireto, aquele que cobra preposição. Segundo verbo, intransitivo. Terceira transitividade, de ligação. Ou ainda, verbo transitivo direto preposicionado. Responda-me. Quem precisa? Precisa de alguma coisa.
Se eu respondi via uma preposição, precisa-se de quê? De assessorista. Eu já sei que esse verbo, ao ser regido por uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto, porque o complemento dele não comunica a circunstância e também é regido por preposição. Aí, qual a conclusão? Se aparecer o verbo transitivo indireto, não há para ninguém. Esse ser é PIS. Não existe PA com verbo transitivo indireto. Se aparecer o verbo transitivo indireto, eu já sei que esse ser é um pronome indeterminador do sujeito. E você quer comprovar isto? Interprete. Precisa-se de assessorista. Há alguém precisando? Sim. Você sabe quem? Não. Por que você não sabe? Porque o sujeito, Cláudia, está indeterminado. Então, se o sujeito está indeterminado, nada mais coerente, nada mais matemático do que classificar esse ser como indeterminador do sujeito. E o efeito disso para a matéria concordância verbal? Singularização para o verbo. Sempre que aparecer PIS, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Professora Cláudia, há exceção? Meu aluno, não. A partícula C, quando PIS, joga o verbo para a terceira pessoa do singular e não há exceção. Deve-se recorrer a novos exemplos. Desta vez nós estamos com uma locução. O verbo principal é o que manda na locução. Quem recorre, recorre a algo, a alguém. Isso quer dizer o quê? Que se o verbo principal está transitivo indireto, o auxiliar é contaminado. Logo, toda a locução também estará transitiva indireta. E aquele ser perdido no meio do caminho é PIS. Isso quer dizer que o sujeito é indeterminado. O sujeito é indeterminado. Há novos exemplos, é o meu objeto indireto. Não vá preposicionar sujeito à altura do campeonato, né? Sujeito é função sintática nunca preposicionada. É padrão, é padrão. E o sujeito, Cláudia, ele não existe? Cuidado! Inexistência é uma coisa, indeterminação é outra. O sujeito que nós estamos trabalhando nos dois exemplos é um sujeito indeterminado. Logo, ele existe, mas eu não sei quem. O inexistente, o nome já canta a pedra, ele não existe. Fiz-me clara? Reinando a paz. 10. Logo, é diferente falar roubaram a padaria da esquina. Eu não sei quem, mas houve quem praticasse a ação verbal de roubar. É diferente de faz calor no Rio de Janeiro. Fenômeno da natureza? Meu aluno, o nome é fenômeno. Não há sujeito para praticar a ação que pertence à natureza. E aí, reinando a paz por enquanto? Nós estamos com muita informação. E é muito importante que você saiba a hora certa de pausar a professora Cláudia. Porque se você deixar, eu vou falar, e esse excesso muito me preocupa. Eu preciso que você agora dê uma pausa, verifique se tudo que foi explicado foi de fato compreendido. Essa compreensão é a chave para que você alcance o sucesso. Não adianta estar diante da aula, ouvir a Cláudia, achar que o que a Cláudia está falando procede, mas sem o trabalho efetivo de entender, dominar, partir para a avaliação. Isto sim faz a diferença. Ouvir a Cláudia não pode ser de maneira passiva. Por isso que cansa. Não é brincadeira. É o professor que está dando a aula. Claro que ele também sente-se cansado, mas em momento algum eu pensei que você que está assistindo a minha aula aí sentado
cansasse menos. Eu sou capaz de apostar que seu cansaço é muito maior que o meu. Eu já falo o que eu domino, o que eu vos falo, eu já sei de cor e salteado. Agora você tem de ficar atento e não só ouvindo, processando, articulando, avaliando, mensurando e descobrindo. Não entendi. Ou, legal, entendi. E mesmo assim, quando os exercícios chegam, você ainda é surpreendido. Ora, você pensava ter entendido, mas perdeu a questão e descobriu nesse momento que não entendeu tão bem assim. E há outros momentos que você jurava que o conhecimento não estava ainda efetivado, mas acertou a primeira questão relativa a esse assunto, acertou a segunda, acertou a terceira e ficou convencido de que essa matéria, essa eu já ganhei. Esse jogo sempre joga o meu candidato, o jogo joga você para cima ou joga você para baixo. É muito difícil você terminar um treinamento da língua portuguesa com essa paz no coração. Domino tudo. Não é bem assim. Nós vamos morrer sem dominarmos de forma excelente a nossa língua portuguesa. E não é porque é a língua portuguesa, não. É porque a língua é um organismo vivo, logo ele é mutante. Nós estamos agora estudando um assunto que em determinado lugar desse país continental já está sendo transformado. Vocabulário, por exemplo. Como dominar um vocabulário? Se a cada região há alguém inventando um vocábulo, a cada segundo nesse Brasil alguém está criando. E logo surgem vários neologismos que precisarão ser interpretados, estudados e dominados. Mas o legal é exatamente esse processo de caça e caçador. Nós somos caçadores. Quanto maior o desafio, melhor é a entrega. De qualquer maneira, vamos para um recreio? Pausa para que você possa organizar tudo que foi explicado. Eu encontro você em breve com mais informações sobre concordância verbal. Até breve, meu aluno.